Good morning, RootsTech. It echoes, that's great. Bom dia, RootsTech. Esse eco é muito bom. Então, vocês podem ouvir lá atrás muito bem como aqui na frente. Quantos de vocês estão frustrados pela miríade de bancos de dados? E quantos de vocês descobriram que procurar numa base de dados não é a mesma coisa de procurar no outro, mesmo que seja no mesmo website, certo? Estamos aqui para ajudar a solver os problemas que vocês podem encontrar e talvez que vocês possam descobrir todos os seus ancestrais. E é apenas uma questão de encontrá-los. Então, talvez não totalmente online, mas as informações estão indo tão rapidamente que ao final dessa sessão talvez já estejam lá. Talvez ao final da RootsTech, ou talvez no próximo ano. Entretanto, o que realmente queremos fazer é que sejamos mais efetivos naquilo que fazemos. Queremos tirar o máximo que pudermos das bancos de dados que existem, sejam elas particulares, ou públicos, ou comerciais, ou não. Há uma variedade de bancos de dados lá. E nenhuma delas usa todas as buscas que vocês podem usar. Eu gostaria de dividir o mundo de banco de dados em dois campos, por um minuto. Há aquelas onde todas as informações vão para um campo definido, um campo para nome, para data de nascimento, sobrenome, e os campos dependem muito do que existe no banco de dados em si. E virtualmente todos esses tipos de bancos de dados são resultados da entrada de informações por pessoas. Portanto, essas informações podem ser definidas por campos particulares. A outra banco de dados são aquelas que são chamadas de bancos de dados de textos. E essas são geralmente eletrônicas, usam texto eletrônicos como jornais ou artigos que alguém escreveu e postou na internet, e coisas sobre entradas no Facebook. Então, todas elas são textos eletrônicos. Mas no mundo genealógico, muitos dos textos eletrônicos, das bancos de dados eletrônicos, elas são convertidos. Eles estavam impressos originariamente como jornais ou informações que estavam no papel, e elas podem perder a cor com o tempo. Então, elas foram convertidas por um processo que chamamos de OCR, Reconhecimento de Caracteres Digital. Então, todas essas imagens que vocês veem nos jornais, então o software reconhece o que é a letra C, a letra E, e 95% do tempo ele acerta. 5% do tempo ele erra. Então, o OCR pode ser bom 95% do tempo. Então, as letras às vezes podem ser pequenas, mas o reconhecimento de caracteres, o OCR, dá muito dos textos que nós temos. E é diferente das informações que são datilografadas quando você entra no Facebook, por exemplo, são tecladas, onde você pode entrar as informações sobre seus ancestrais, torcendo para que alguém possa conhecer essas informações. Então, com isso, nós vamos explorar cerca de 10 ou 12 tipos de métodos de busca ou maneiras pelas quais podemos buscar as informações, os dados. Parece que perdemos uma página. Onde estamos? Aqui está. Então, para que vocês se familiarizem, vamos buscar por tudo isso nos próximos minutos. Buscas fonéticas, palavras-chave, frases, buscas com chaves, com aspas, também proximidade, seja o que você está usando com tecnologia holandesa ou alemã, mas eu falo inglês, eu tenho pena dos tradutores que estão traduzindo tudo isso, mas essas são maneiras de buscarmos informações entradas nas bancos de dados. Então, para ajudar a encontrar informações dentro dos bancos de dados. Isso pode se tornar um pouco complexo. Então, a busca por palavra-chave é aquela que usa uma palavra
que descreve a informação que está sendo buscada. Então, você pode colocar o sobrenome de alguém, ou uma ocupação, ou um sobrenome. Quantos de vocês já olharam para uma torre e imaginaram que condado aquela torre se encontra? Por que não escrevemos o nome do condado? Porque é lá onde vamos encontrar mais registros. Então, você pode colocar o nome da cidade no Google, e um dos detalhes... Então, no Google, o nome do condado vai aparecer. Então, você pode buscar uma frase, por exemplo, que diz Montana. Então, ele vai lá mostrar que aquilo está no condado de Montana. Então, é uma parte dos primeiros artigos. Então, Google ele vai lhe mostrar o início da busca, o texto falando um pouco da busca. Então, Google é a primeira campo de busca, mas quando você encontra... Mas o que você encontra no busca geralmente lhe leva para a busca de textos. E Google lhe oferece textos, apontando o caminho. Então, é isso como uma busca por palavra-chave pode ser realmente boa, porque você pode buscar uma palavra, um sobrenome de um ancestral, e seja o que for que ele mostre, se você usar um nome incomum, ele vai lhe mostrar coisas específicas. Mas se você colocar o nome Snow, é um nome muito comum. Então, você vai encontrar também artigos que não têm nada a ver com a história da família. Claro que a palavra deve estar no texto do banco de dados, isso é óbvio. Isso significa que você deve pensar em algo específico. Se não está no texto, então você tem que ter certeza que o que você está buscando possa estar, muito possivelmente, no banco de dados. E vamos falar sobre vocabulário mais a seguir. Mas você pode procurar sinônimos, e sinônimos geralmente não funcionam bem se você estiver procurando por um ancestral específico ou lugares específicos. Então, talvez haja uma cidade, um Steventown, em Missouri ou em Montana, mas se você estiver buscando por um nome de um ancestral, então é por isso que temos sinônimos. É isso que significa soletrar alternativamente. Então, você pode tentar maneiras de soletrar diferentes. Então, há 25 maneiras diferentes, por exemplo, de soletrar um nome de alguém. Então, eu espero que não seja o seu caso. Mas tenha certeza de que quando você usar a banco de dados de texto, que você está usando o soletrar correto para aquele banco de dados. Se você estiver buscando, por exemplo, pelo nome Kleischmann da minha esposa, há muitos alemães na Pensilvânia, e o soletrar muda de pessoa para pessoa na Pensilvânia. Mas se eu estou buscando na Pensilvânia, eu posso tentar um nome diferente de como eu procuraria na Alemanha. Então, eu procuraria Schmidt ao invés de Smith. Então, há maneiras diferentes de buscar pelos nomes. Se você tem uma página na internet muito grande, cheia de páginas e páginas com informações, e o Google lhe levou até essa página, então talvez o nome... Então lembre-se das 5 funções que vocês têm no Windows e também no Mac. Ctrl F no Windows e Command F no Mac, para ajudar a buscar informação. Então, você pode ter uma caixinha onde você pode colocar o nome que você está buscando e ele vai iluminar as palavras que você está buscando no banco de dados. E isso funciona em quase todos os Windows e quase todos os Macintosh ou computadores do Mac. Os bancos de dados de textos e busca por palavra-chave são muito eficazes. E também a busca fonética. A busca fonética significa que você vai encontrar palavras, especialmente nomes que soam, que têm sons semelhantes. Quantos de vocês usaram isso já? Aqueles que não usaram, vocês não têm ideia do que vocês estão perdendo. A busca fonética, a pesquisa fonética, e há outros meios, mas a busca fonética, ela preenche, é geralmente usado na busca de campo. E essa é uma das maneiras mais eficazes, o Soundex é uma das maneiras mais eficazes de codificar um nome. Então, nos tempos antigos, Soundex era um sistema que começou mais ou menos nos anos 30 para ajudar pessoas a indexar coisas de acordo com os nomes das pessoas ou com o som dos nomes.
E era por isso que não importava como você se soletrava, se tinha dois N's ou era Thompson com ON ou com EN. Então, ela designava letras e dígitos para codificar o nome. Então, não vou entrar muito nos detalhes, mas funciona muito bem, mas não perfeitamente bem. Então, eu encorajo que vocês possam aprender mais sobre SoundX, porque muitas das bancos de dados online usam a busca por SoundX. Então, se você sabe dos resultados, por exemplo, no caso da minha família, Thompson, THOMPSON, essa é uma maneira comum de escrever Thompson. Mas em alguns bancos de dados, o H sai. E para o SoundX isso não importa. Em alguns casos, o P desaparece e o som da palavra muda. Então, se eu vou para o Ancestry e escrever Thompson e escolher a busca por SoundX, ele vai te dar algumas versões do nome Thompson, mas não vai lhe mostrar outras versões do nome. E por causa disso, você precisa entender como que o seu nome, o nome que você está buscando, aparecerá no SoundX e outras alternativas à soletração do nome. Então, se você não sabe usar o SoundX, você precisa se acostumar com isso. Então, há uma busca alternativa a isso, que é o Metaphone, que é um algoritmo mais complexo de computador. E se quiserem aprender mais sobre isso, você pode ir ao site searchforancestors.com, que dá muitas ferramentas informam a respeito do Metaphone. Mas isso não funciona muito bem. Por exemplo, aqui está o meu nome com Thompson com um P, que significa T512, e o Thompson sem o P, que tem o código T525. No Metaphone, ele usa o zero equivalente ao som do T, e usa o som de letras. Então, ele encontra outras maneiras para encontrar aquele nome que você está buscando. Uma outra maneira de você aprender sobre o Metaphone é usar o World Connect Project, que vai lhe dar os sons de acordo com o SoundX ou o Metaphone. E são maneiras que os programadores encontraram de oferecer alternativas fonéticas para o seu nome. Então, é algo que eu acho que você deveria saber. A próxima opção, que a maioria das pessoas está familiar, são com o uso de asteriscos. Quantos de vocês já usaram esse tipo de busca? Então, você usa aquela que funciona mais para você. Você usa um símbolo para representar uma ou mais letras na palavra que você está tentando encontrar. Então, o uso de wildcards, ou de asteriscos, você pode usar geralmente isso para sobrenomes. E oferece... você pode usar isso em qualquer lugar que você esteja fazendo buscas. Então, você pode usar isso na busca de campo e na busca de textos. Entretanto, programas diferentes e sistemas diferentes podem usar símbolos diferentes para significar uma letra que seja substituída ou várias letras substituídas. Por exemplo, em vários sistemas, você pode usar um ponto de interrogação, em outras, um ponto de exclamação ou asterisco. Então, para a palavra Thompson, você pode colocar um ponto de interrogação para substituindo uma vogal ou uma letra consoante. Então, você pode colocar todas as variações com o N, com o E, com o O, substituindo outras letras. Então, a ponto de interrogação geralmente substitui apenas uma letra. E, às vezes, você pode usar o ponto de exclamação para substituir o ponto de interrogação. Isso depende do programa que você usa. Então, não há uma regra oficial. Então, cada programador pode usar regras diferentes. Então, vários softwares vão usar o asterisco, como o Ancestor, por exemplo. Então, você pode substituir uma letra ou várias letras ou nenhuma letra. Então, se você quiser saber, você precisa se familiarizar com a base de dados que você está pesquisando. E, às vezes, você pode usar mais de um símbolo numa busca. Então, é importante que você se familiarize com esse tipo de busca. Então, as regras mudam de acordo com o banco de dados que você está usando. Então, uma das maneiras de você, por exemplo, resolver o problema da letra P no nome Thompson, você pode colocar um asterisco, onde o asterisco no primeiro caso
significa que há algo lá ou talvez não esteja lá. E também substituindo o H. E às vezes você pode encontrar resultados diferentes se você usar muitos símbolos. E esse tipo de busca é muito importante porque ele ajuda a encontrar palavras, e pode lhe ajudar a encontrar os tipos de soletrações diferentes de um mesmo nome. Um outro tipo de busca é a truncação, que é onde você pode encontrar a raiz de uma palavra. Então, se eu quiser, por exemplo, encontrar a palavra Thompson, eu posso encontrar todas as palavras que começam com THOM. E essa truncação significa que você vai usar o início, as letras iniciais de uma palavra. E geralmente requer um número mínimo de letras. Em alguns casos, você pode colocar uma letra, a primeira letra, e ele vai lhe dar todas as palavras que começam com aquela primeira letra. Mas isso não funciona muito bem numa banco de dados com milhares de nomes. Então, você deve usar, por exemplo, um número mínimo de nomes. Por exemplo, no Ancestral, você tem que ter 3 letras, pelo menos, a fim de receber alguns resultados. E Truncation, você usa símbolos, e às vezes não. Às vezes você coloca 3 letras e ele vai procurar palavras que começam com aquelas 3, 4 ou 5 letras. Em outras vezes, o programa vai lhe dar um símbolo. E eu quero essas letras, ou quaisquer outras letras que as seguem. Será que é confuso? É, porque esses programas não são muito consistentes. O computador sabe se isso é uma truncação ou não. Nesse caso, por exemplo, esse é mais usado nos bancos de campo, ou e como também na base de dados de textos. Mas aqui está um exemplo como uma palavra com asteriscos pode trazer Mary, ou marries, ou married, e outras palavras que variam. Então, todas as palavras que aparecem depois daquele asterisco vão variar. Isso é usado, por exemplo, na Biblioteca de História da Família. Se eu colocar SSI, você vai ver que você vai encontrar várias palavras que começam com isso. E talvez eu não precise dessa configuração específica. Mas se você colocar um símbolo, você vai ter esses resultados. Como também tudo mais que apareça com essas outras palavras. Então, esse é um exemplo da busca por truncation, ou truncação. Catálogos usam muito isso. Geralmente eu vejo esse tipo de buscas. Mas é importante que você saiba que se você está fazendo uma busca no catálogo de uma biblioteca, você está buscando num banco de dados. Pode ser por um livro, por um autor. Então, tipo de busca é por frases. Então, esse é um meio mais. Se você estiver fazendo uma busca mais complexa, geralmente essas buscas não funcionam exatamente do mesmo jeito. Mas busca por frase significa que você vai bater ou vai encontrar várias palavras numa sequência. Isso pode incluir uma frase, pode incluir um nome completo. Às vezes pode encontrar. Geralmente no Google, as buscas são assim. Mas em banco de dados de texto como o Google, isso pode ser muito ajuda. Por exemplo, procurando pelo meu avô, Arthur Percy Chamberlain. Nem muitas pessoas no século XX têm um nome como esse, Arthur Percy Chamberlain. Então, essa é uma maneira excelente de buscar por ele. Se eu colocar as aspas, você vai sempre encontrar a palavra Arthur, seguida de Percy, seguida por Chamberlain, com essa ordem específica. Se eu quiser uma outra versão de Chamberlain, eu não vou encontrar. O problema que eu aprendi ao buscar pelo meu avô é que nem sempre isso funcionava, porque ele odiava o nome do meio. Então, pouquíssimos registros têm o nome do meio. O obituário dele tem o nome do meio. Então a minha avó dizia, foi um genealogista que escreveu esse nome, porque ele em si não gostava desse nome do meio. Então, vocês têm que considerar essas coisas, porque nem todas as palavras vão estar no banco de dados. Então, por causa disso, uma busca por frases pode ser muito restritiva com respeito a bons resultados. Aqui está um exemplo, novamente, com meu avô. Então, aqui são uma pesquisa pelo nome Arthur Percy Chamberlain. E você pode ver que ele é mencionado em várias dessas pesquisas. Mas, infelizmente, há coisas... aqui está um livro que eu escrevi, por exemplo, e o Google está mostrando isso, que o nome dele aparece no livro que eu escrevi. Tem o Yearbook, o anuário de Yale,
Mas isso é bom quando você tem um nome complexo, mas nem sempre funciona, e nós vamos falar depois, quando falarmos de outro tipo de busca, por que isso não funciona sempre. Agora, falando sobre níveis de complexidade, há um tipo de busca que se chama de Boolean. Quantos de vocês já ouviram essa palavra Boolean? Excelente, parece que muitos de vocês são familiares com isso. Essa é um tipo de busca poderosa, porque permite a combinação de termos de busca. Permite que você diga, eu quero algumas palavras, mas eu não quero outras palavras. Eu quero essa palavra, mas não aquela. E não exatamente nesse lugar, não exatamente numa frase. Então, a busca Boolean é geralmente usada em bancos de dados de textos, como ferramentas de buscas, como o Google, e que é muito comum ser usado lá. E os termos que são usados para os conectores são chamados de operadores. Eles são as palavras que dizem ao programa que letras serem arranjadas ou combinadas com outras. Então, tipicamente, há um número diferente de maneiras, mas, primeiramente, ele usa três operadores principais. A palavra AND, A-N-D, em letras maiúsculas, ou o símbolo de mais, e você pode colocar isso entre cada um dos termos, ou o símbolo ou uma barra vertical, que significa que o resultado deve incluir um ou outro dos termos, mas não todos os termos. Isso é uma diferença muito grande. E então o símbolo, o sinal de menos, que exclui alguns dos termos naquelas palavras. Então, frequentemente, uma busca ela é representada nesses diagramas. Então, se você estiver buscando por duas palavras, AND significa que você vai ter a interseção. Ou você significa que você vai ter um monte de informações. Você pode ter um ou o outro ou ambos. E significa que você não vai ter um a menos que você tenha o outro. E você pode ter várias combinações desses termos. Então, aqui está um exemplo de uma busca Boolean. Se você está buscando por aquela família Snow e você não quer o relatório de família, você pode incluir a palavra família. Então, você escreve Snow e família, and. Então, se você não tem certeza da ordem, você pode colocar a palavra and para ter o resultado que você quer. Em alguns lugares, por exemplo, quando eu nasci em Michigan, você pode colocar a informação de um ou de outro, você pode colocar a palavra or. E aqui eu vou novamente falar do meu avô. Eu aprendi que quando eu queria procurar por Arthur Chamberlain e eu quisesse ignorar a palavra Percy, tem um outro Arthur Chamberlain que é muito mais famoso. Neville Chamberlain era o primeiro-ministro inglês dos anos 40. O primeiro nome dele era Arthur. Então, quando eu fui procurar por Arthur Chamberlain, eu tenho que acrescentar not Neville, não Neville, para ter certeza que todas as páginas do Google vão excluir aquele Arthur Chamberlain, que é mais famoso do que o meu avô. Então, isso pode ser de muito uso para excluir informações que vocês não querem. Esses tipos de buscas são extremamente importantes em sites de busca como o Google. Elas não são complexas, você só precisa praticar para entender como usá-las. E eu escrevi Arthur e Chamberlain, and Chamberlain, e não Neville, not Neville. Então, essa é uma das buscas que você pode fazer. Eu gostaria agora de falar sobre um outro tipo de busca, que é a busca de campo. Field searching. Então, isso é de muito uso se você estiver usando registros de história da família, ou Ancestry, ou outros bancos de dados genealógicos. Field searching significa que o banco de dados vai buscar por informação que bate com as informações que você está pedindo em um ou mais campos, porque as informações geralmente estão armazenadas em campos e não em textos, como textos. E muitos bancos de dados, alguns campos já têm opções pré-determinadas, que você tem que escolher por exemplo, no diretório da cidade, você tem que escolher o ano, ou o nome de estado,
ou o porto de chegada, ou o relacionamento, que tem que ser pai, filho ou mãe, por exemplo. Talvez as datas estejam restritas a um certos anos. Então você vai ter uma lista que você pode escolher. Em alguns campos, você pode colocar nomes que... Então, esse tipo de busca geralmente permite que você faça uma busca por um ou mais campos ao mesmo tempo. Então, isso é muito benéfico no exemplo que nós vamos ver daqui a um minuto. Mas lembre-se, quanto mais campos você usar, mais restritivos serão os resultados. Então, você pode usar, por exemplo, a data de nascimento, o local de nascimento e o local. Então, você vai ter uma lista bem menor de resultados do que se você colocar simplesmente o nome no campo de nome. Isso é bom, mas, ao mesmo tempo, isso é ruim. Porque se você estiver buscando no censo e você tem certeza de que eles nasceram na Geórgia, porque todos os censos disseram que eles nasceram na Geórgia, então você tem que buscar no censo de 1950, colocar o nome lá, dizer que ele nasceu em Geórgia, que ele estava vivendo na específica cidade, e você clica e não encontra nada. Mas, bem, talvez eles mudaram do Arkansas. Então, você exclui aquela informação e pensa, agora eu vou encontrar, mas eu ainda não encontrei. Então, por que esse resultado? Porque ele mudou para o Alabama. Então, seja quem for que preencheu o censo, você colocou Geórgia como local de nascimento e você colocou toda a informação que você sabia, mas o censo disse Carolina do Sul. Então, a indexação dos censos, que estava correta, não culpem um indexador. Então, porque ele colocou a informação que foi dada, e foi a informação que foi dada ao indexador dos censos que foi dada errada. Então, não coloquem muita informação. Então, comecem a eliminar os campos que você está selecionando e vá assim tentando receber resultados de acordo com o número de campos que você está colocando. Então, faça essa variação. A maioria das bancos de dados de ancestrais, elas estão cheios de bancos de dados que lhe permitem fazer essa busca por campos, como também a maioria dos catálogos de bibliotecas. E isso é importante, é uma maneira que você tem que praticar para poder se familiarizar. Aqui está um exemplo da Biblioteca do Congresso. É uma busca simples. E você vê que aqui ele vai usar também a busca Boolean, como também por campos. E aqui eles estão dizendo que na primeira caixa você pode colocar o nome da pessoa ou você pode colocar outras informações. Você pode buscar por todas as palavras ou por algumas das palavras. Então, há 3 tipos de buscas diferentes, onde você pode escolher apenas uma parte do nome ou campos específicos ou palavras-chave que você pode mudar de acordo com os campos que você está buscando. Então, essa é uma busca básica. Acreditem nisso, eles chamam isso de busca básica. Mas é maravilhoso isso. Mas aqui está um exemplo de busca por campos no Ancestry.com. Então, eu estava falando com alguém no telefone no outro dia e ela disse, Corey, eu estava pensando a respeito do meu tataravô, John Wolford. Você lembra de John Peter Wolford? Sim, eu estou ansioso para fazer pesquisa sobre eles. Então, conversamos sobre o que sabíamos sobre John Peter Wolford. E ela me lembrou, nós encontramos no século de 1860, encontramos o registro de casamento de 1853 em Pittsburgh, e encontramos no censo de 1870 que ele foi casado com Carolyn, que nasceu em 1854. Descobrimos também informações nos diretórios das cidades do início dos 1900. Então, às vezes chamam de John, às vezes chamam de Peter. Wolfram apareceu de maneira uma variedade de maneiras, com Fs, com PHs, com consoantes diferentes. Eu vi Is, aonde os Os estavam, eu vi As, aonde os Us estavam. Então, notamos que no 1870, uma mulher chamada Ellen estava listada como estava vivendo com ele. Então, como ela estava uma geração acima, nós supomos que era a mãe dele, que talvez estava com eles em 1870. Então, nós conversamos e ao desligar o telefone, eu me dei conta. Isso tinha que estar na informação, tinha que estar no censo de 1870. Ele tem filhos lá, casamento está lá, a família está toda na área de Pittsburgh. Então, eu vou dar uma olhada no Ancestry.
Ancestry. Então, eu acessei o Ancestry e eu coloquei. Keep in mind, John and Mary are pretty common names. E lembre-se, John e Mary são nomes muito comuns. E não há uma maneira específica de construir uma busca para Wolfram que encontre todas as possibilidades. Client and I had already tried that. So I Nós já tentamos isso, então eu vou ignorar os sobrenomes de uma maneira total. Quando foi a última vez que você tentou fazer uma busca no censo sem o sobrenome da pessoa que você está buscando? Vocês já pensaram sobre isso? Às vezes funciona, não funciona? E funcionou dessa maneira, e eu vou explicar o porquê. I said, well, what Eu disse, o que sabemos a respeito deles? Eles têm uma filha chamada Carolyn. Eu sabia que mais ou menos a idade deles, mas as idades dos adultos geralmente não são consistentes no censo. Então, Karen nasceu em 1854, talvez dezembro de 1854. E quão errado pode ser o censo numa criança que tem 5 anos? Então, eu coloquei, nasceu em 1854. Eu tenho uma opção no Ancestry 1, 2, de colocar or 10? 0, 5 ou 10 anos de diferença. E eu escolhi mais ou menos um ano. Porque Carol não é um nome muito incomum, mas é melhor do que John e Mary. E então, Pittsburgh proper se to a variety of other places. em Pittsburgh, como em outros lugares, o que acontece lá vai ficar lá. Então eu disse, melhor que eles estejam naquele condado. Então eu fiz essa busca por campo Carolyn, 1854, Alligator County, no censo de 1870. E sabem quantos resultados eu tive? 87. E 87, demora muito para ver isso? Não. Então, porque eu já tive I have a fast internet. o máximo de resultados outra vez. Então, é por isso que você não deve ter uma conexão muito lenta. Ninguém aqui deve ter. Então, todos vocês têm conexão rápida, verdade? Então, podemos ver os resultados. E não importa como você coloca o seu Wolfram, geralmente começa com W ou com V. Então, eu continuei, nenhum desses parecia bom, então eu fui para a próxima página e eu encontrei essa família. Called Carolyn Watchchrome. Carolyn Watchchrome. One of the spelling variations I never Uma das variações de soletração que eu jamais imaginei para Wolfram. Carolyn Watchchrome. She was born about Ela nasceu em 1854. 54 birth. Okay. And she's living in Allegheny Ela vive no Allegheny County. and Mary. E olhem os pais, John, Mary, e tem uma filha de 8 anos, I never knew about. Ellen. That is Carol. E tem uma filha de Ellen que eu nunca imaginei. my client does because I didn't pick up the phone and call her yet. Então eu ainda não liguei para a pessoa para contar. Mas vocês viram o resultado Do with fielded search. se quando você entende realmente o campo de busca. Well, they're Wolframs. I'll use a Soundex. Se você pensar, bem, Wolframs, eu vou usar o Soundex ou o Metaphone. Talvez você não precise fazer isso. Eu usei buscas de censos sem nomes de pessoas. E eu encontrei todas as pessoas nascidas na Alemanha, que viveram naquele condado no período de 10 anos. Às vezes você passa por 180 entradas, mas simplesmente por 4 cliques do meu mouse, eu encontrei os resultados. Would I rather go page by page through the census, loading the page? Será que eu ia carregar página por página por página? Não. Usem o poder dessas capacidades de busca. All right. Next one. Próximo. Oh, limiting Próximo tipo é chamado limiting, ou limitação. means that you're telling the database Significa que você vai dizer para o banco de dados, não me deem resultados que incluem certas coisas. Eu quero restringir os resultados a certos parâmetros. usually you use this Geralmente você usa isso com campos de busca, because that way you can tell porque dessa maneira você pode, a lot like the fielded search we just talked about. muito de uma forma semelhante ao campo de busca que acabamos de falar. E muitas pessoas usam isso em bancos de dados do Ancestry e também com catálogos de bibliotecas, restritos por publicação de data ou por um autor, ou por um livro específico, por exemplo, como da família Moon. E há vários livros de genealogia da família Moon, mas quando um dos livros que foi publicado num certo ano, e eu quero ver se a biblioteca tem esse livro, bem, eles não têm esse tipo de limitação, mas a Biblioteca do Congresso, por exemplo, permite que você coloque o ano de publicação do livro. Tell by a particular author. Okay. Então, você pode talvez escolher um autor. Did you know that when
No Google, por exemplo, você sabia que você pode limitar o resultado para que ele venha numa determinada língua? Quão frequentemente vocês já fizeram buscas nos seus ancestrais finlandeses ou húngaros, ou em algumas outras línguas, e receberam resultados naquela língua, e você não lê naquela língua. E talvez ali haja um resultado em língua inglesa, mas você pode dizer ao Google, só me traga resultados que incluam o inglês, ou seja, qual for a língua que você estiver buscando. Isso pode lhe ajudar a buscar nomes comuns, por exemplo, em outras línguas, e você não quer isso, você quer na língua específica. Por exemplo, meu exemplo desse tipo de busca limitada é o número do seguro social dos mortos. Por exemplo, você coloca o número de anos. E quando eu coloco o ano para o ano de nascimento ou o ano da morte, eu estou limitando. Eu quero apenas esse ano, ou eu quero 1, ou 5, ou 10 anos naqueles anos específicos. E isso pode ser muito benéfico. Há alguém mais que ainda usa a busca antiga do Ancestry? Tem alguém aqui que ainda usa isso? Eu fui uma das últimas pessoas que tive que, aos gritos, ter que ser arrastado para o mundo das novas buscas. E eu usava... Eu não gostava de usar porque tinha que colocar o número da morte para procurar por seguro social. Mas se eu não tivesse o número da morte, eu tinha uma lista enorme. Eu sabia que eles nasceram nos 1900, mas agora você pode fazer isso com esse tipo de busca. Então, programadores e bancos de dados evoluírem, você pode ter vários novos tipos de métodos de busca. Então, você se acostume com eles. E ninguém no mundo vai querer tornar você mais difícil para você encontrar, tornar mais difícil para você encontrar os resultados. Pode parecer assim, mas eles querem tornar isso mais fácil para você. E eles querem receber resultados e informações se isso está funcionando para você. E há técnicas que você pode usar, mesmo em bancos de dados hoje em dia. E vamos falar sobre isso. Mas você precisa ver, então, fale com seus amigos e com os programadores para que eles evoluam. Então, a busca por proximidade, por exemplo, é uma grande ferramenta, especialmente na busca contextual. Então, os termos de busca que você está usando devem estar próximos uns dos outros e eles são usados pela proximidade das palavras, pelo número de palavras com que eles estão separados. Quantos de vocês já usaram esse tipo de proximidade? Pouquíssimas mãos se levantaram. Será que é poderoso? É poderoso. E apenas alguns bancos de dados no mundo genealógico usam esse tipo de busca. Mas considerem isso. Se você estiver buscando por alguém, eu quiser buscar, por exemplo, William Plaskett, e isso não é um sobrenome comum, então eu uso William Plaskett como teste para ver quão abrangente é. Então, na busca de proximidade, eu posso dizer, eu estou buscando por William, a palavra William, com 4 palavras a palavra Plaskett. Significa que eu posso encontrar com o sobrenome William Lucas Plaskett ou William Barbara Plaskett, ou mesmo a inicial B de Barbara. Então, se eu colocar uma frase, William Plaskett, eu vou perder muito desses outros resultados. Então, se eu usar busca por proximidade, William com 4 palavras de Plaskett, eu vou ter muito mais resultados. Isso funciona de algumas maneiras. Aqui estão algumas maneiras que você pode usar antes ou depois. Eu posso estar procurando pelo minha esposa em Montana, e eu posso usar a cidade de Stensville, Hamilton County, Montana. Eu acredito que nós temos 4 palavras lá, mas Steven vem como 5 palavras, pode fazer com que Stevensville apareça perto de Montana, porque Stevensville está em 8 diferentes estados. Mas ela cresceu em Montana. E nós estávamos
E esse é um dos problemas com nomes de lugares. Mas usando busca por proximidade, você pode estreitar os resultados, diminuir os resultados. colleague and I sat down, I was looking for information. I checked Então, alguns anos, quando eu estava no Genealogy Bank, eu estava usando o nome Chamberlain, eu usei near, Genealogy Bank near the name Myring. porque é a palavra usada nesse banco de dados, In fact, e 10 palavras. Então, e eu reconheço que os meus pais eram apenas a única combinação Genealogy Bank dessa busca, mas o Genealogy Bank imediatamente deu o obituário da minha mãe her husband, Arthur Chamberlain, e falou do esposo, Arthur Chamberlain, que morreu em 1991 expanded it to within 10 e 51. Então, por causa dessas palavras, eu fui capaz de encontrar Chamberlain com 10 palavras de Byron e Presto, obituary I never had. um nome no obituário que eu jamais conhecera. E a mesma busca também deu o resultado de um newspaper, de um artigo no jornal, falando sobre a reunião de famílias. Então, ali eu descobri outros 2 nomes da família no jornal de Connecticut a respeito de algo que aconteceu em Massachusetts. Então, eu tive um pedaço da história que eu jamais conhecera, jamais imaginei que a minha irmã tivesse morado com a minha avó. E eu morei com a minha avó por 5 meses antes que mudássemos para Michigan. Então, jamais me veio à mente que a minha irmã tivesse vivido com a avó dela. E levou esse artigo de jornal para que eu soubesse disso. Então, é divertido usar esses tipos de busca. Proximity searching. Beg for it. Então, busca de proximidade. Peçam aos programadores para que usem. Façam esse esforço. Agora, a próxima busca. A string search. A busca por strings. Significa que você vai ter um resultado exato de caracteres consecutivos. Podem ser letras, números, símbolos, seja o que for. And it is usually used E é geralmente usado nos campos contextuais. in fielded data and Às vezes em dados de campos, mas também pode ser usado para encontrar palavras no início ou no final. Eu usei, por exemplo, Klein-Smith momentos atrás. Então, por exemplo, a Klein-Schmidt, que começa com K, quando eles vieram para a América, que mudou depois para C. E depois de algumas gerações, você vê que o nome estava sendo pronunciado com a letra C, Klein-Smith. Mas geralmente você vai encontrá-lo também com a letra K. in most cases, Em muitos casos, including the Soundex, incluir o Soundex ou o Metaphone, você pode usar essas buscas para encontrar essas variações. but Mas, I can find a string search capability se eu puder descobrir uma busca string que possa descobrir apenas dessa maneira como vocês veem, then I might find something. eu vou encontrar algo. At Ancestry, O Ancestry, você tem que usar um caractere of a string de wildcard na frente da busca para receber os resultados finais do final da palavra. Mas você coloca um símbolo no início. E essa é uma busca poderosa. you can use a wild Vocês podem usar um caractere para substituir uma palavra ou uma letra, you have to have at least mas você tem que ter pelo menos 3 letras da palavra que você está buscando. E uma delas tem que ser a letra âncora, a primeira ou a última letter in the word. na palavra. Tem que estar lá. And then you put asterisks E você coloca asteriscos aonde você quiser na palavra. and so in this way, if I put Então, dessa maneira, se eu colocar um asterisco onde você vê CLI e fizer uma busca no Ancestry, você vê os resultados. and look at all the hits, Klein-Smith, E veja os resultados. Klein-Smith, Klein-Smith, Klein-Smith. Klein-Smith out Não há quase nenhum Klein-Smith. São quase todos C ou Ks. of a variety of them, Uma variedade deles. those spelling E todas as duas soletrações da palavra voltaram. Você viu o resultado disso? try to do that, Vocês podem tentar ver isso. but if you go back and look at that word E se você ver os resultados, Wachtrom, W-A-T-C-H-R-O-M, lembra daquela palavra que eu usei, Wachtrom? the only A única maneira que eu posso encontrar essa palavra Wachtrom search in a wildcard usando uma letra ou um símbolo é se eu usar W asterisco star M. R asterisco M. Well, I wouldn't use that for Wolfram because Eu não usaria isso para Wolfram, I'm going to expect porque o Wolfram eu vou esperar que aconteça um R em algum lugar ou um F em algum lugar, correto? to eliminate the element Então eu não vou tentar eliminar in order to essas. find Wolfram.
essas letras para encontrar o Wolfram, mas o que eu posso fazer com o asterisco They have an anchor letter. é, Actually, I é usar uma letra de âncora, a primeira ou a última. fielded search we did for Carolyn. Aquela letra de campo que nós usamos antes para Ellen funciona melhor. Então, os resultados geralmente são similares ou talvez melhores. And even with Kleinsmith, this isn't E mesmo com Kleinsmith, o resultado não é perfeito. Como eu lhe disse, na Alemanha, o nome pode ser Kleinschmidt, usando DT e não TH no final. Eu posso usar por Klein com KLI and find a lot of versions. e asteriscos e encontrar vários Kleinschmidt, I can't get the C version. mas eu não posso receber a versão com C. E porque eu não posso mudar o início e o final dessa palavra, eu ainda tenho que fazer pelo menos 2 ou 3 buscas. Eu posso fazer uma busca por símbolo, com um asterisco no início e ter todas essas variações, ou eu posso fazer uma busca com asterisco no final, com Kleinschmidt, STH, ou colocar um asterisco no final e ter esse resultado. Então, com todas essas poderosas buscas, eu ainda preciso fazer buscas múltiplas. E é isso que você precisa entender. Eles ainda não inventaram uma busca mágica que encontra todos os tipos de resultados. Porque cada banco de dados é diferente, os nomes que você está buscando são diferentes, as datas nessas bancos de dados são diferentes. Então, vamos falar sobre vocabulário controlado. Isso significa que os termos de busca estão prescritos previamente. Então, esse tipo de busca é usado em fielded data, ou busca por campos. Também, por exemplo, busca por autores. Se você estiver usando, por exemplo, Fitzgerald Scott, você não vai escrever Fitzgerald. Se você quiser Francis Scott Key, você não vai encontrar, porque ele vai mostrar apenas a maneira como o nome foi catalogado. Então, se você estiver buscando por registros de nascimentos, eles usam os termos Why they use that term, we won't go into it. registros de nascimentos, etc., porque eles usam esses termos And although I have a library science degree and I can explain it to you, e os pesquisadores de biblioteconomia podem entender sobre isso, mas eles não usam a frase registros vitais, como a maioria dos genealogistas usam. your library catalog doesn't always play by catalog. E geralmente eles não usam as regras de catalogação. Então mantenham isso em mente, que controle de vocabulário significa que você vai precisar usar certas informações. Significa que você precisa aprender a palavra correta para aquele banco de dados. In other words, Em outras palavras, aquele banco de dados pode usar o termo rather than the word rateable, registro de taxas, ao invés de acessamentos de taxas, ou pode usar a palavra probate ao invés de will, testamento. Registros vitais ao invés de certidões de nascimento. this also concept of Isso também vem como o controle de vocabulário também significa que ele mapeia várias palavras relacionadas com outras palavras. Por exemplo, no Ancestry, a maioria das informações de censo, se alguém que nasceu na Alemanha, ele vai dizer Alemanha. Mas se alguém nasceu na Bavária, ou Hessen, ou Prússia, ou todos os estados alemães que estão nos bancos de dados. Mas quando você busca a palavra nascido na Alemanha, ele vai lhe dar resultados da Bavária, e Hesse, e Prússia, e Mecklenburg, e outros lugares que podem estar nos censos. smart programming by somebody down there in Provo. Programação inteligente, feita por alguém em Provo. Mas nesse caso, não coloquem Bavária, não coloquem Baden, coloquem Alemanha na busca, mesmo que você saiba em que estado ele está. Primeiramente, porque você não sabe que o censo registrou, e principalmente nos anos 1888, Do that. So this is what it means to have a controlled eles faziam assim. Então, isso significa ter o vocabulário controlado. Apenas certas palavras são usadas. Um exemplo bom disso é a busca do Quest Online. Quando você usa, not enough of you. All right. quantos vocês já usaram? Because Percy is a critical Porque Percy é uma access to ferramenta essencial. million articles about your ancestors, Há milhares de artigos sobre seus ancestrais, probably about yours as well. sobre os meus ancestrais. Search box for Mas no Percy, você pode escolher aqui o tipo de registro que você estiver buscando. Você está buscando por registro de impostos, de taxas, tax records, ou você está para Orange County, Nova York. Então, você pode colocar Orange County no campo de county e você pode colocar a palavra tax. Você não pode colocar taxation,
tributos. Se você colocar impostos, você não pode colocar tributos. Você precisa entender como esses programas ou esse sistema que usam palavras específicas, o que é que realmente ele significa naqueles diretórios. Então, o que é que significa? Então, por exemplo, testamentos, será que são registros? São. Mas se você estiver buscando, por exemplo, por deeds ou wills, que são coisas diferentes. Estamos chegando ao final. Mas vamos falar sobre nesting, ou agrupamento, grouping. Esse é algo muito raro no mundo genealógico atualmente. Precisamos mais programadores para valorizar esse tipo de buscas e também mais pesquisadores que entendam como usar esse tipo de busca. Esse é um tipo de busca booleana avançada. Então, você combina técnicas booleanas com outras. E há tanta informação que a sua cabeça pode explodir. Mas isso é típico em bancos de dados textuais, contextuais, como o Google e outras ferramentas de busca. E se você estiver buscando informações sobre seus ancestrais que sejam de Paris, e você, obviamente, se der conta de que não, você não está buscando Paris na França, eles viviam na América, e você tem algum registro biológico que diz que ele nasceu em Paris, mas você diz, não é possível que ele tenha nascido em Paris, não Paris, França. Então, você faz um pouco de busca genealógica, você descobre que há uma cidade chamada Paris no estado de Ohio. E também no estado de Texas. E você sabe, fazendo buscas pelo Google, que os resultados vêm de onde? Quando você colocar Paris, vem da França. Então, você vai dizer, eu quero Paris e, entre parênteses, Ohio ou Texas. Eu quero saber o que o Google sabe a respeito de Paris e naqueles dois estados. Eu não quero só eu não quero apenas Paris, Ohio. Eu quero Paris, Texas também. Então, eu também quero saber a respeito de Texas, porque eu não sei aonde ele nasceu, se foi no Ohio ou no Texas. Então, eu quero que o Google faça a busca e me encontre todos os websites que tenham a ver com a palavra Paris, mas apenas me dá os resultados relativos a Ohio e Texas. Então, vocês veem como essa combinação funciona. Eu coloquei Ohio e Texas juntos e disse Paris com esses dois nomes. E isso pode ser de muita ajuda, no caso daquela família Snow. Então, e se eu colocar Snow e família, e a família realmente não é usado muito no mundo de genealogia. Nós temos famílias, mas falamos de genealogia, falamos de relacionamentos, casamento, morte, nascimento, de relacionamentos pai, mãe, irmão, filhos. Então, eu quero a palavra Snow e algo que traga a palavra família ou a palavra genealogia. E isso vai lhe dar um grande número de resultados sobre a família Snow. Então, essa é uma maneira de você ter resultados amplos. E você pode fazer todos os tipos de combinação. Eu quero Snow e isso e aquilo como uma, e família ou genealogia. Então, você pode procurar por George, ou Margaret, ou Peter Snow. Eu quero Snow, and George, and Barbara, e Peter. E você quer todas essas pessoas juntas. E você pode colocar Snow, e George, e Margaret, em parênteses, e família ou genealogia. Então, você pode encontrar artigos falando sobre, para que você não encontre um artigo que fala sobre como Margaret, Peter e George se perderam na tempestade. Vê como isso resolve alguns problemas que você pode encontrar na pesquisa. Então, há técnicas. Num sumário, menos é mais. Pense sobre isso. Significa que quanto menos informações você colocar, mais resultados você vai receber. Se eu colocar simplesmente Carolyn naquele censo de 1860, eu vou receber como resultado todas as Carolyns do país inteiro. Se eu estou procurando por Schindelberger, se eu estiver procurando por Carolyn, então quanto menos você coloca, mais resultados você recebe. E como eu estou aqui em Utah, eu tenho que dizer, escolha o que é certo. Que campos vão lhe dar o tipo de informação que você está buscando? Significa que você tem que entender o que as informações têm. Busque por ajuda. Busque por direção, por informação naquele website, sobre como essas
ferramentas de busca funcionam. or whatever it might be. E seja o que for, o que puder lhe ajudar, aprenda sobre as opções avançadas de busca. Significa que quando você for fazer uma busca, você vai ter uma busca básica. Porque eles querem tornar fácil para as pessoas fazerem buscas no banco de dados. E a maioria das pessoas, eu entendo, eles não frequentam o RootStack, vocês frequentam. E então vocês podem aprender sobre esses tipos de complexos de buscas. E eles pensam, as pessoas só vão buscar por nomes. Então, o primeiro tipo de busca que eles oferecem, os programadores oferecem, são simples. E elas são de ajuda. E mais de 80% das buscas feitas nos bancos de dados são talvez simples. Eu quero saber se meu nome está lá. Got an email from a gentleman Eu recebi um e-mail há anos atrás de um senhor whose name is the same as mine, spelled que o nome é exatamente como o meu, exatamente soletrado igual ao meu. E ele disse, cada vez que eu google meu nome, o resultado que eu recebo é você. Estamos relacionados? E eu descobri que ele é um genealogista. Eu disse, não creio que não. E ele jamais me escreveu de volta. he has a nice little farm implement company up in South Dakota. E A nice young ele é um bom homem. Ele tem uma fazenda no Dakota. but a simple search in Google will bring up. Mas uma busca simples no Google vai lhe dar esse resultado. So Então, don't make it simple all não the time. Look for those advanced options. Não usem sempre o sistema de busca simples, usem sistemas avançados e usem termos alternativos. Allegheny County is Allegheny County é soletrado diferente na Pensilvânia de como é em Nova York. Então, tenha certeza que você está soletrando corretamente a palavra. Vermilion River that runs through the Midwest, Há um rio Indiana and que corta Indiana e Ohio. Um rio, uma fronteira, 2 estados e 2 condados com o mesmo nome, soletrados de maneiras diferentes. É o mesmo rio. Vermilion with one L, Vermilion with Vermilion com um L, Vermilion com 2 L's em 2 estados diferentes. Tenho certeza que você soletra as palavras corretamente, que você está usando termos alternativos. and then E então, experiment with experimentem, tentem time when you're looking os bancos de dados. A maior parte do tempo, quando você usa um banco de dados, você já sabe algo baseado em experiências anteriores. E o que você pode fazer é um experimento com alguém que você sabe que está no banco de dados. Será que eu vou encontrar essa pessoa, esse nome, se eu buscar por ele dessa maneira? Ou será que eu posso se eu usar esse outro tipo de busca com um asterisco, eu vou receber o mesmo resultado? Então, você pode fazer resultados. Então, coloque uma estrela. E veja se você recebe os mesmos resultados. O máximo que vai acontecer é você perder alguns segundos por conta desses testes, mas com o aprendizado, isso vai lhe dar um grande aprendizado. Então, aprendem o que é permitido naquela banco de dados. O que é que ela permite a você receber como resultado? here is an example of Aqui está um exemplo. Deixa eu ver. Está avançando. Let's try it one more time. Vamos tentar mais uma vez. I'll tell you what's supposed to be there. Então, eu vou lhe dizer então o que é que era para estar aparecendo aqui. This particular screen is supposed to have a page. Nessa tela, eu não sei por que a tela não está avançando. Desculpem por isso. Looking for the information Buscando informação e porque a busca é importante, você vai ter que... on genealogy banks. There's Eu tenho uma tela que não vai ajudar, mas nessa tela há um botão de ajuda. Ah, está aqui. Finalmente. Então, vocês podem ver técnicas avançadas. Então, no campo superior, você vê ajuda e você vai ter, então, técnicas avançadas. catalog. Se você estiver no catálogo de uma biblioteca, entendam que ela tem informações de campo. Você tem que ter um vocabulário controlado. Você precisa saber o autor, o título, em muitos casos. Mas também tem uma busca simples e uma busca avançada. Tire proveito disso. No Google, você tem... Lembre-se, websites de busca usam textos ou palavras de chave, ou então você pode usar Boolean, ou por frases, ou por truncação, que o Google chama de stemming. O Google também tem uma busca por sinônimos. Se você colocar genealogia, ele vai trazer resultados com família. E também tem a palavra e também oferece você usar, ao invés de uma palavra inteira, no lugar de uma palavra. So 3 asterisk mice, Então, asterisk 3 blind mice, 3
Então, você pode colocar asterisco que substitui uma palavra inteira numa busca. Também considerem as bancos de dados alternativas. Se uma banco de dados não lhe dá o resultado que você quer, tem outras que podem lhe dar o resultado. Há 8 tipos diferentes de censos. Aqui está um exemplo, por exemplo. Em Termit.net, então, você vê as imagens aqui. O fato é que se você não cuidadosamente usar as buscas, ferramentas de buscas corretamente, o que você não sabe agora sobre banco de dados pode afetar os seus resultados. Muito obrigado, apreciem o resultado, o final de semana, e eu vou estar aqui ainda para responder algumas perguntas.